O estúdio estava silencioso, como se respeitasse o peso da história prestes a acontecer. Galvão Bueno, ícone da narração esportiva brasileira, ajeitava os papéis sobre a mesa, preparando-se para gravar uma homenagem aos gigantes do futebol. Tudo parecia seguir o roteiro: luzes ajustadas, câmeras em posição, produtores se movimentando nos bastidores. Mas bastou um pequeno toque no celular para mudar completamente o rumo daquele momento. A notificação acendeu a tela. Áudio de Robson de Souza, Robinho. Por um instante, o tempo parou. O nome carregava um peso difícil de explicar. Era mais do que um ex-jogador. Era um símbolo de talento, de conquistas, de Copas do Mundo narradas com entusiasmo. Mas também era um nome que agora habitava as páginas tristes dos jornais. Galvão hesitou. Colocou os fones de ouvido, ainda sem saber o que encontraria naquela gravação. A voz que veio era baixa, um pouco rouca, mas inconfundível. Era Robinho, falando com a alma, sem escudos, sem o personagem. Apenas um homem diante de seus erros. Galvão, meu velho amigo, sei que talvez eu não mereça ser ouvido agora, mas se você puder me escutar até o fim, eu só quero te pedir uma coisa. As palavras vieram como um sussurro no coração. Galvão, que por tantas vezes narrara momento de glória com empolgação contagiante, agora silenciava diante de algo maior. A dor humana, o arrependimento sincero, o eco de um passado que cobrava seu preço. O técnico chamou, pronto para iniciar a gravação. Mas Galvão ergueu a mão. 1 minuto. Só mais 1 minuto. Naquele instante, o futebol ficou pequeno. As câmeras, os refletores, os roteiros, tudo se tornava irrelevante diante da profundidade daquele áudio. Seus olhos marejaram, e ninguém ali precisava perguntar o motivo. Enquanto o Rio de Janeiro seguia lá fora em sua agitação tropical. Buzinas, turistas, ambulantes nas esquinas. Dentro daquele estúdio, o tempo corria diferente. Corria no ritmo da emoção, da memória, da reflexão. Era impossível não lembrar dos gols, dos dribles, das risadas divididas entre bastidores e transmissões. Mas agora, tudo isso se misturava a um sentimento mais profundo. Uma pergunta ecoava na mente de Galvão. O que fazemos com as histórias quando elas deixam de ser bonitas? Nos bastidores, os jovens riam, ajustavam microfones, alheios ao peso invisível que pairava no ar. Para eles, era só mais uma gravação. Para Galvão, era uma viagem ao passado, e talvez, um convite ao perdão. Porque às vezes, a vida nos entrega mensagens que não vêm com aplausos, mas com lágrimas. E são essas que têm o poder de nos transformar. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe, comente, reflita. Todos nós temos alguém do passado que nos deixou marcas, boas ou ruins. E às vezes, uma mensagem pode mudar tudo. Dedo indicador apontando para a direita. Inscreva-se no canal para mais histórias reais que nos lembram do que realmente importa. Naquele instante, Galvão não estava mais no estúdio. Não ouvia mais o zumbido dos refletores, nem a movimentação dos bastidores. Ele havia voltado no tempo, como se a memória tivesse o poder de abrir portais. Estava novamente em 2002, vibrando diante das promessas do futebol brasileiro, quando o nome Robinho surgia como uma centelha de esperança no horizonte. Era leveza, era talento, era futuro. Vieram os anos de ouro. Os dribles que desafiavam a física, os gols improváveis, os gritos de torcida que pareciam coreografados com suas arrancadas. E, nos bastidores, as conversas francas, os conselhos fora do ar, as risadas entre transmissões. Uma relação que ia além do campo. Era amizade, era admiração. Mas o tempo, esse roteirista impiedoso, também escreve capítulos que preferimos esquecer. A imagem de Robinho começou a se deteriorar como um pôster antigo exposto ao sol. As acusações surgiram como uma avalanche, sepultando conquistas sob toneladas de indignação. O Brasil assistia, incrédulo, e Galvão, como tantos outros, se afastou. Não por desamor, mas por respeito. A justiça, a gravidade dos fatos, nunca mais se falaram. E agora, anos depois, aquele áudio surgia como um fantasma. Mas um fantasma que não assombrava, despertava. Era como uma brasa esquecida sob as cinzas reacendendo. A voz do homem já não era a do craque confiante, e sim a de alguém ferido, arrependido,
buscando uma última chance de ser lembrado como mais do que seus erros. Do outro lado da cidade, em uma cela simples, Robinho havia gravado aquele áudio com esforço, em um dos raros momentos de privacidade. Escolheu cada palavra como quem monta um castelo com peças frágeis, sabendo que talvez nunca mais tivesse outra chance. Dois mundos distantes, o da lenda e o do homem em queda, se conectavam por uma ponte invisível, feita de memória e dor. E naquela ponte, algo começou a se transformar. O áudio rodava em looping na mente de Galvão. Ele precisava ouvir de novo. E de novo. Saiu do estúdio, buscou refúgio em uma sala isolada, sentou-se, respirou fundo e apertou play. As palavras vieram como socos calmos no peito. Não tô aqui para pedir que me defendam, Galvão. Eu sei o que fiz. Só queria que você me escutasse, que lembrasse de quem eu fui. Antes de tudo isso, não havia vitimismo, nem negação. Era só um apelo humano, um pedido quase infantil. Lembra de mim, Galvão. Não só do que saiu no jornal. Aquelas palavras desmontaram o narrador. Porque Galvão sempre acreditou na justiça, sim, mas também acreditava em algo ainda mais raro: a redenção. A ideia de que um erro, por pior que seja, não tem o direito de apagar uma vida inteira. Voltou ao estúdio de olhos baixos. Pediu 5 minutos. Pegou papel e caneta. Começou a escrever. Não o que estava no roteiro, mas o que estava no coração. Os produtores se entreolharam, surpresos. Ninguém ousou interromper. Enquanto isso, na penitenciária, Robinho não esperava uma resposta. Apenas alívio. Só o fato de ter falado, de ter sido sincero, já tirava um peso do peito. Ele não queria defesa pública. Queria apenas que alguém o enxergasse além das manchetes. A gravação começou. Galvão, como sempre, iniciou com seu tom vibrante. Mas no meio do programa, o tom mudou. Parou. Olhou direto para a câmera. E falou com o coração. Hoje eu não quero só falar de futebol. Quero falar de pessoas. De histórias que nos transformam. Eu recebi uma mensagem inesperada de alguém que um dia encantou milhões. E essa mensagem me lembrou que por trás de cada camisa 7, existe um coração. Às vezes perdido. Às vezes arrependido. Mas ainda humano. O silêncio no estúdio foi absoluto. O operador de áudio parou de ajustar botões. O câmera firmou o foco com mais intensidade. Todos sabiam de quem ele falava, mas ninguém ousou dizer. Ali, naquele momento, a alma de Galvão se dividia. Entre o narrador e o amigo. Entre a razão e a emoção. Entre o julgamento e a compaixão. E o que viria depois, ninguém poderia prever. No dia seguinte, aquele trecho da gravação, a fala sobre o camisa 7 arrependido, viralizou. Tocou o país. Fez o Brasil parar. Não para debater futebol, mas para refletir sobre algo maior. O que fazemos com quem erra? O que fazemos com os nossos ídolos quando eles caem? Porque às vezes, o maior gol que se pode marcar é o da empatia. A internet, como uma faísca no palheiro, fez o que sabe fazer de melhor. Conectou pontos, acelerou julgamentos e inflamou opiniões. Bastou Galvão mencionar Robinho em seu programa para os algoritmos entrarem em ebulição. Comentários pipocavam em todas as redes. Galvão tá passando pano. Será que ele sabe algo que a gente não sabe? A dúvida estava lançada, e com ela, o julgamento público não tardou a chegar. Nos bastidores, a pressão começou a ferver. Patrocinadores buscavam respostas, queriam entender por que o maior narrador esportivo do país se desviara do roteiro para dar voz a alguém cancelado pelo mundo. Colegas de profissão, jornalistas veteranos e jovens promessas mandavam mensagens com tons variados, curiosidade, crítica, cobrança. E, claro, muitos já sentenciavam antes mesmo de ouvir o áudio completo. Como sempre, o que poucos sabiam é que naquela madrugada, Galvão não dormiu. Escutou o áudio mais de 10 vezes. Não por dúvida, mas por necessidade. Como se cada repetição pudesse ajudá-lo a decifrar o que, de fato, havia entre aquelas palavras de dor. Como se a verdade estivesse escondida ali, esperando para ser compreendida. Ele não buscava se convencer, buscava entender. O que ainda restava de Robinho, e o que restava dele próprio como amigo. Em um grupo restrito de ex-jogadores e jornalistas, as opiniões também se cruzavam como cruzamentos mal feitos em campo molhado. Não dá para defender o Robinho, Galvão. Mas você conhece o coração dele.
Será que ele mudou mesmo? Aquelas vozes eram como ecos da consciência coletiva, cada uma com sua razão, cada uma com sua ferida. Galvão, que tantas vezes comandou narrativas épicas diante de milhões, agora travava uma batalha silenciosa. Sentia-se dividido entre o homem que formava opiniões e o homem que guardava lembranças. Sabia que suas palavras tinham peso. E também sabia que qualquer deslize seria interpretado como defesa. Mas ele não queria defender. Queria entender. Foi então que decidiu responder. Não à imprensa, não ao público, mas a Robinho. Pegou o celular, gravou um áudio direto, sem rodeios, como se fosse o último conselho de um amigo de verdade. Robinho, escutei sua mensagem. Não sou juiz, nem advogado, mas sou teu amigo. E como amigo, te digo, arrependimento só vale se vem com ação. Se for sincero, começa a provar isso agora. Não para mim, mas para quem você feriu. E para você mesmo. Curta, dolorosa, mas honesta. Do outro lado, na cela fria e silenciosa, Robinho ouviu sem dizer uma palavra. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de revolta, mas de libertação. 2 dias depois, o telefone de Galvão tocou. Era a assistente social da penitenciária. A voz do outro lado era serena, mas carregada de significado. Senhor Galvão, o Robson pediu algo em comum. Ele quer gravar um vídeo, um depoimento, mas disse que só confiaria no senhor para receber isso. Galvão ficou em silêncio. Sabia que não era comum. Sabia que não era confortável. Mas aceitou. No fim da tarde, recebeu o arquivo. Abriu com cautela, quase como quem abre uma carta de despedida. A imagem era crua, sem filtro, sem edição. Robinho aparecia com a barba por fazer, olhos fundos, rosto marcado. Não havia pose, nem maquiagem emocional. Apenas verdade. Ou, pelo menos, o esforço mais sincero que ele conseguia reunir naquele momento. Para quem tá me ouvindo agora, eu sei que muitos não querem escutar nada vindo de mim. E sinceramente, eu entendo. Eu faria o mesmo no lugar de vocês. Mas eu tô aqui porque um amigo me escutou. Ele não me defendeu, não me absolveu, mas me escutou. E naquele momento, o silêncio dizia mais do que 1000 narrações de final de Copa. Faíscas, nem todo erro precisa ser o fim da história. Às vezes, ele é o começo de uma nova consciência. Balão de pensamento: se essa história despertou algo em você, seja empatia, revolta ou reflexão, não ignore. Comente, compartilhe e, principalmente, escute. Aqui no canal, as histórias não são para justificar, são para humanizar. Dedo indicador apontando para a direita. Inscreva-se para mais conteúdos que vão além da superfície e tocam o que realmente importa. Isso me lembrou que eu ainda sou alguém. Essas palavras ecoaram na mente de Galvão como um sussurro que rasga o silêncio da alma. Robinho continuava em seu depoimento, com a voz embargada, mas firme, como quem sabia que aquele momento não era sobre se explicar, e sim sobre se expor. Mesmo que hoje eu seja alguém que errou feio. Galvão sentiu o peito apertar. As imagens vieram em sequência. Os dribles mágicos, os gritos de gol, os abraços nas transmissões. E agora, o peso de uma realidade dura demais para ser ignorada. A justiça já falou, e eu vou cumprir. Mas tem uma justiça que é mais difícil. A de olhar no espelho. A de admitir. A de pedir perdão. Não com palavras, mas com atitudes. Robinho não pedia perdão público. Não implorava por redenção instantânea. Ele apenas queria mostrar que estava tentando. Que havia um resto de dignidade ali, enterrado sob o entulho das manchetes, tentando emergir. Era um homem quebrado, tentando começar de novo com o que ainda lhe restava. Quando a gravação terminou, Robinho abaixou a cabeça. Silêncio. Nada mais. Galvão fechou o notebook com delicadeza, como quem encerra um capítulo delicado da própria vida. Ficou ali por longos minutos, sem se mover, pensando, sentindo. Pensou nas vítimas, no sofrimento silencioso que elas carregavam. Pensou no peso do arrependimento, mas também na importância da escuta. Porque o que ele havia visto ali não era um pedido por fama, nem uma tentativa de reescrever o passado. Era um grito humano, um pedido por dignidade. Na edição seguinte do programa, Galvão surpreendeu novamente. E mais uma vez, não foi pelo tom da voz, foi pela coragem de dizer o que poucos têm coragem de encarar.
Olhou firme para a câmera e disse: Hoje eu recebi uma mensagem de alguém que está preso. Sim, preso. Mas não apenas por grades. Preso nos próprios erros. Preso nas consequências. No julgamento do mundo. E mesmo assim, tentou fazer algo certo. Isso não apaga o passado, mas talvez possa plantar um futuro diferente. A tela ficou preta. Sem trilha sonora. Apenas silêncio. E, naquele silêncio, o Brasil inteiro sentiu o peso do momento. Não era uma defesa. Não era um pedido de desculpas públicas. Era um convite à reflexão. E às vezes, o silêncio diz mais do que qualquer discurso. Nos dias que se seguiram, Galvão recebeu uma enxurrada de mensagens. Algumas repletas de apoio, outras de crítica. Foi chamado de corajoso. E também de conivente. Mas entre a confusão de opiniões, uma carta em papel simples chegou até ele. Vinda de uma mulher do interior, de Minas Gerais. Uma das vítimas do caso. A letra era firme. A mensagem, clara. Não achei que veria você falando sobre isso. No começo, me revoltei. Mas depois parei para pensar. Não pelo Robinho, mas porque, talvez pela primeira vez, alguém mostrou que nós, as vítimas, também existimos nesse silêncio. E que arrependimento, quando é verdadeiro, não apaga, mas reconhece. Galvão leu a carta 3 vezes. Chorou. Não por Robinho. Não por ele mesmo. Chorou porque finalmente compreendia o papel que, sem perceber, havia assumido. O de ponte entre extremos. A voz que, em meio a tanto barulho, conseguiu tocar naquilo que mais importa, o humano. Na penitenciária, Robinho foi chamado pela diretoria. A assistente social lhe mostrou uma pilha de cartas. Algumas com xingamentos, outras com dúvidas sinceras. Mas entre todas, havia um bilhete. Apenas uma frase. Você tem mais a provar do que a dizer. Ele não respondeu. Não rebateu. Apenas entendeu. E, pela primeira vez, decidiu agir. Pediu para trabalhar na biblioteca da prisão. Começou a ajudar outros detentos a ler e escrever. Se ofereceu para projetos internos de conscientização. Não para se redimir diante das câmeras, mas para, talvez, em silêncio, construir uma nova versão de si. Porque às vezes, o recomeço não vem com aplausos. Vem com serviço. Vem com esforço. Vem com silêncio. No silêncio das câmeras desligadas e do estúdio vazio, algo profundo permanecia. Não havia plateia. Não havia discursos ensaiados. E talvez justamente por isso, tudo ganhava um peso ainda maior. Galvão não voltou a mencionar Robinho nos programas seguintes. Não por arrependimento ou receio, mas porque compreendeu que certas mensagens só precisam ser ditas uma vez, com verdade, e depois, deixadas ecoar. Mesmo sem mostrar ao público, ele seguiu em contato com a equipe da penitenciária. Recebia notícias ocasionais, sem fazer alarde. Não era vigilância, era cuidado. Um gesto silencioso de quem entendeu que, às vezes, o acompanhamento mais sincero é aquele que não precisa ser visto. Alguns meses mais tarde, em um evento beneficente em São Paulo, algo inesperado aconteceu. Enquanto caminhava pelos corredores do local, foi abordado por um garoto, com cerca de 12 anos. Havia algo nos olhos da criança, uma mistura de inocência e maturidade precoce, que o fez parar. O menino se aproximou com naturalidade, trazendo nas palavras simples um peso difícil de ignorar. Contou, com poucas frases, que o tio estava preso. Disse que ele havia visto o vídeo do Robinho. E que, por algum motivo, aquilo acendera uma fagulha de esperança. Talvez ainda houvesse tempo para mudar. Na simplicidade daquele encontro, Galvão entendeu. Aquela história que começou com o áudio de um ex-jogador, já não era apenas sobre ele. Já não era mais sobre Robinho. Era sobre tantos outros. Sobre quem errou. Sobre quem sofreu as consequências. E principalmente, sobre quem ainda acredita em recomeços, mesmo depois das piores quedas. No último episódio do ano, em meio à atmosfera festiva que costuma envolver os programas de encerramento, Galvão surpreendeu, mais uma vez. Sem roteiro, sem ensaio, encerrou o programa com poucas palavras. Comparou a vida ao futebol, lembrando que mesmo após cometer faltas, mesmo após ser expulso ou decepcionar o time, o jogo só termina no apito final. E enquanto houver tempo no relógio, ainda é possível jogar diferente. O estúdio, tomado por um silêncio respeitoso, reagiu com aplausos espontâneos.
Ninguém precisou explicar. Todos entenderam. A mensagem não era sobre a absolvição. Não era um apelo ao perdão, nem uma tentativa de reescrever o passado. Era sobre algo mais profundo, sobre o que fazemos com os erros depois que eles acontecem, sobre a dor que causamos e a responsabilidade de enfrentá-la sem fugir. Robinho não seria lembrado apenas pelos gols ou pelos títulos. Seria lembrado, também, por suas escolhas, pelas decisões que mancharam sua história e, talvez, por seus esforços silenciosos de reconstrução. E do outro lado, Galvão não se colocou como escudo, nem como juiz, mas como alguém que decidiu ouvir, que optou pela empatia com firmeza, e que entendeu que, em meio a um mundo polarizado, ouvir de verdade já é um ato revolucionário. Essa história não pede que ninguém esqueça, não exige perdão, mas talvez convide a algo ainda mais desafiador: olhar para os outros, e para si mesmo, com um pouco mais de humanidade. Porque, no fim, todos nós carregamos erros. Todos temos capítulos que preferiríamos não ter escrito. Mas a pergunta que fica é: o que vamos fazer a partir daqui? E talvez, só talvez, a maior transformação comece no simples ato de escutar. A vida é como futebol. Às vezes a gente comete um pênalti, é expulso, decepciona o time. Mas o jogo só termina no apito final. E enquanto houver tempo no relógio, ainda dá para jogar diferente. Dessa vez, o estúdio aplaudiu. E ninguém precisou dizer mais nada. Essa história não é sobre absolver. Não é sobre esquecer. É sobre o que fazemos depois que erramos. É sobre encarar o espelho, por mais duro que seja. Sobre reconhecer a dor causada. Sobre assumir a responsabilidade e fazer disso um ponto de partida, não um ponto final. Robinho jamais será lembrado apenas pelos dribles ou pelos gols. Sua história foi manchada, e isso não se apaga. Mas neste capítulo final, o que vimos não foi um pedido por aplausos. Vimos um homem tentando, mesmo que tarde, fazer diferente. E vimos, do outro lado, um narrador que escolheu não fugir, que não encobriu, mas que, com firmeza e empatia, escolheu ouvir. Essa história não pede que você perdoe, não exige que você esqueça, mas talvez te convide a algo ainda mais difícil: olhar para os outros, e para si mesmo, com um pouco mais de humanidade. Se essa mensagem te tocou, se você acredita que histórias reais, com erros e acertos, também merecem ser contadas, ajude essa reflexão a ir mais longe. Inscreva-se no canal. Deixe seu comentário. Queremos ouvir o que você pensa. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história hoje. Porque, no fim das contas, todos nós somos narradores de algo maior. E às vezes, uma simples escuta pode ser o começo de uma grande transformação.